encontro o temor. Santa Missa, direto da Igreja Matriz Santo Humberto em Ibirama. Santa Missa, direto da Igreja Matriz Santo Humberto em Ibirama. Santa Missa, direto da Igreja Matriz Santo Humberto em Ibirama. Pela saúde, por todos os doentes e pela saúde da irmã Teofânia Oríbica, em ação de graças a Nossa Senhora das Dores, a Nossa Senhora de Fátima, pelas vocações, pela paz nas famílias. De pé, receberemos a procissão litúrgica. O Senhor ressurgiu. Aleluia, aleluia. É o Cordeiro Pascal. Aleluia, aleluia. Imolado por nós. Aleluia, aleluia. É o Cristo Senhor, Ele vive e venceu, aleluia. O Cristo Senhor ressuscitou, a nossa esperança realizou. Vencer a morte para sempre, triunfa a vida eternamente. O Senhor ressurgiu. Aleluia, aleluia. É o Cordeiro Pascal. Aleluia, aleluia. Imolado por nós. Aleluia, aleluia. É o Cristo Senhor, Ele vive e venceu, aleluia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Uma boa noite, queridos filhos. Sejam bem-vindos à nossa Santa Missa no quarto domingo da Páscoa. Acolho a todos com muito carinho para a nossa celebração, rezando nas intenções apresentadas e naquelas que cada um traz consigo em seu coração. E filhos amados, para bem celebrarmos nesta noite, reconhecendo que somos pecadores, cantemos implorando a misericórdia do Pai. Confesso a Deus, Pai Todo-Poderoso, e a vós, irmãos, confesso que pequei, por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, tão grande culpa. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade.
de nós. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós. E peço à Virgem Maria, aos santos e anjos, e a vós, irmãos, eu peço que rogueis a Deus que é Pai poderoso para perdoar a minha culpa, tão grande culpa. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Cantemos glorificando a nosso Senhor. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amado. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos. Nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai. Vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, conduzi-nos à comunhão das alegrias celestes, para que a fragilidade do rebanho chegue onde a precedeu a fortaleza do pastor Jesus Cristo. Ele que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Podemos sentar, queridos filhos, para ouvirmos a palavra de Deus. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé, no meio dos 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: que todo o povo de Israel reconheça com plena certeza: Deus constituiu Senhor e Cristo a este Jesus que vós crucificastes. Quando ouviram isso, eles ficaram com o coração aflito e perguntaram a Pedro e aos apóstolos: Irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: Convertei-vos e cada um de vós seja batizado, em nome de Jesus Cristo, para o perdão de vossos pecados. E vós recebereis o dom do Espírito Santo,
pois a promessa é para vós e vossos filhos, e para todos aqueles que estão longe, todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar para si. Com muitas outras palavras, Pedro lhes dava testemunho e os exortava, dizendo: Salvai-vos dessa gente corrompida. Os que aceitaram as palavras de Pedro receberam o batismo naquele dia. Mais ou menos 3.000 pessoas se uniram a eles. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor é o pastor que me conduz para as águas repousantes me encaminha. O Senhor é o pastor que me conduz para as águas repousantes me encaminha. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, ele vai descansar. Para as águas repousantes me encaminha, restaura as minhas forças. O Senhor é o pastor que me conduz para as águas repousantes me encaminha. Ele me guia no caminho mais seguro, pela mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, mas estás comigo com bastão e com cajado. Eles me dão a segurança. O Senhor é o pastor que me conduz para as águas repousantes me encaminha. Preparais a minha frente, bem à vista, com olhos minha cabeça e meu cálice transporta. O Senhor é o pastor que me conduz para as águas repousantes me encaminha. Felicidade todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida. E na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. O Senhor é o pastor que me conduz para as águas repousantes me encaminha. O Senhor é o pastor que me conduz para as águas repousantes me encaminha. Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos,
Se suportais com paciência aquilo que sofreis, por ter feito o bem, isso vos torna agradáveis diante de Deus. De fato, para isso fostes chamados. Também Cristo sofreu por vós, deixando-vos um exemplo, a fim de que sigais os seus passos. Ele não cometeu pecado algum. Mentira nenhuma foi encontrada em sua boca. Quando injuriado, não retribua as injúrias, atormentando, não ameace, antes colocava a sua casa nas mãos daquele que o julga com justiça. Sobre a cruz carregou nossos pecados e seu próprio corpo, a fim de que, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas feridas fostes curado. Andáveis como ovelhas desgarradas, mas agora voltastes ao pastor e guarda de vossas vidas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Eu sou o bom pastor, diz o Senhor. Eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar um instante. Amados filhos, estamos vivendo neste domingo, o quarto domingo do tempo pascal. E nesse quarto domingo, meus amados filhos, nosso Senhor nos recorda na Sagrada Liturgia verdades muito belas. Nós somos o seu rebanho, ele é o nosso pastor. Nós ouvimos a primeira leitura de hoje, retirada dos Atos dos Apóstolos, que nos ensinava aquela linda pregação de São Pedro na sinagoga. São Pedro pregava: esse Jesus que vocês mataram, ele foi constituído nosso Senhor.
Ele é o nosso Deus. E eles perguntavam: então o que nós vamos fazer agora? Ele disse: convertam-se, abandonem as obras do mundo, deixem as coisas da carne, deixem-se batizar no nome de Deus e mudem de vida, e assim vocês receberão o dom do Divino Espírito Santo. Um dom tão maravilhoso e tão grande que não tocará somente a si, mas tocará também os seus filhos, os que virão depois de vocês. E dessa maneira, meus amados, a graça de Deus que nos toca, desse Deus maravilhoso, vivo e ressuscitado, vencedor da morte, vencedor do pecado, vencedor do maligno, vem nos trazer essa vida. E como disse nosso Senhor no Evangelho, não é qualquer vida, mas é uma vida plena, uma vida em abundância. E como nos disse a segunda leitura de hoje da carta de São Pedro, pelas suas feridas nós fomos curados. Pelo seu sangue, meus filhos queridos, fomos resgatados. E assim ele se constituiu o nosso bom pastor. E nós somos as suas ovelhas. As ovelhas, meus filhos queridos, dos animais de criação, são dos mais sensíveis. As ovelhas precisam ter um aprisco especial, não podem ficar na terra diretamente, têm que ser cuidadas o tempo todo. São animaizinhos completamente indefesos e por isso precisam ser vigiadas, atendidas. E aqueles que cuidam das ovelhas, os pastores dos rebanhos, têm seus cães para auxiliá-los, para defender dos lobos, dos ataques das feras. E se alguma ovelha se extravia, facilmente ela morre no mato. Ela fica doente, ela se perde, ela não encontra o caminho. Ela precisa ser encontrada. A ovelha, ela precisa ser cuidada. E nosso Senhor nos ensina que somos como ovelhas. E por isso precisamos do nosso bom pastor. E ele veio, acima de tudo, para fazer isso por nós. Para nos acompanhar, porque a ovelha precisa ser acompanhada. Para nos ensinar, para nos guardar, para nos proteger, porque a ovelha precisa ser protegida. E meus filhos queridos, se nos extraviamos, se nos afastamos de nosso Senhor e da sua igreja, nos tornamos ovelhinhas sem pastor. E aí certamente fracassaremos, certamente muito ficaremos machucados. E podemos, filhos queridos, perder até a vida. E não somente essa vida, mas a vida eterna. Por isso ele disse: vós sois minhas ovelhas, eu sou o vosso bom pastor. E mais, filhos queridos, ele disse: eu sou a porta. Eu sou a porta pela qual entram as ovelhas. E assim ele nos mostra, filhos queridos, que precisamos estar unidos a ele, que existe um lugar de santidade para o qual devemos entrar. E para isso ele deixou no mundo, meus amados filhos, a igreja. Para estarmos protegidos, cuidados, para que estejamos perto dele. E ele alertou: quem não entra pela porta é ladrão e assaltante. E infelizmente, meus amados filhos, muitos usarão esse título daqueles que conduzem um rebanho, mas o farão para tirar proveito próprio, transformando a religião num negócio. E isso tem acontecido muito nos nossos tempos. Isso é muito triste, filhos queridos. Ele diz: eu sou o bom pastor. E nos diz que existe o seu aprisco, o seu rebanho, e que ele é a porta. E somente ele pode enviar aqueles que vão cuidar do rebanho. E ele encarrega essa missão ao sacramento da ordem. E como é que ele cuida do rebanho? Ele cuida do rebanho através dos sacramentos. São os sacramentos, meus filhos queridos, que de forma concreta fazem com que a graça de Deus nos alcance. E precisamos deles. Ouvimos hoje na leitura dos Atos dos Apóstolos, que foi escrito por São Lucas, ouvimos hoje nosso Senhor ali dizer para sermos batizados, o primeiro dos sacramentos, o batismo que é maravilhoso e nos coloca nessa família, a família dos filhos de Deus. É maravilhoso.
Ele nos dá um sacramento para perdoar os nossos pecados, o sacramento da confissão. E assim, validamente, com certeza, receber o perdão das nossas faltas e assim reconstruir a nossa vida, reconstruir a graça que foi perdida. Ontem, ali na capelinha do batismo, eu batizava 6 crianças. Hoje, antes da missa, atendi várias confissões e pela manhã também. Nosso Senhor continua a transmitir a sua graça. Se vocês olharem lá no mural da igreja, agora no mês de maio, haverão 14 casamentos. 14 casamentos. Com a graça de Deus, 14 famílias buscando o sacramento que santifica os lares. Nosso Senhor continua transmitindo a sua graça e nos salvando e cuidando da gente. Domingo passado, na UTI do hospital, atendi 5 doentes, só no domingo na UTI. E assim ele vai lá onde ninguém mais pode fazer nada, talvez por aquelas pessoas, ele vai levar o quê? A salvação. Ele vai levar a sua graça. Ele vai cuidar da ovelha ferida e machucada e abrir para ela o reino dos céus. Nosso Senhor continua transmitindo a sua graça. E para tanto, meus filhos, nós precisamos sempre rezar pelos sacerdotes. O domingo hoje é o domingo do Bom Pastor, o domingo que somos chamados a rezar pelas vocações. Daqui a pouco, pelo ministério sacerdotal, aqui sobre o altar, a presença real de Jesus vai se fazer presente aqui conosco para ser nosso alimento, alimentar nossa alma e nos levar adiante. O pastor cuida das ovelhas e as alimenta, as protege, as cuida. Assim como o nosso corpo precisa do alimento físico para seguir o caminho, nossa alma precisa da Eucaristia para estar fortalecida nessa estrada da nossa vida. Filhos queridos, se um pai de família pode sofrer tentações e ataques do maligno, e assim ele tenta destruir um lar, e é tão triste se isso acontece, imaginem como o demônio combate os sacerdotes. E por isso precisamos rezar muito pelos sacerdotes. Porque se ele consegue derrubar o sacerdote, ele derruba a transmissão da graça. E ele deixa o rebanho sem pastor. É muito importante rezar pelos sacerdotes, pela sua santificação. Porque o sacerdote, meus filhos, ele empreende uma guerra maior do que essa que nós vemos nos noticiários. A guerra que o sacerdote enfrenta é a guerra contra os poderes do inferno. É a guerra pela salvação das almas, contra o maligno, e por isso o inferno combate contra os sacerdotes. Precisamos rezar muito por eles. Graças a Deus temos 25 seminaristas em nosso seminário, se preparando para o sacerdócio. E precisamos rezar para que nas famílias nasçam vocações, rapazes que se sintam chamados a ser sacerdotes, a continuar o ministério de Jesus nessa terra, transmitindo a sua graça, custodiando os sacramentos e guiando o povo de Deus. A igreja é tão linda e nosso Senhor nos deu dons tão grandes, tão preciosos. Nesse dia do Bom Pastor, rezemos, filhos, por todos os religiosos, pelos sacerdotes e pelos seminaristas e pelas famílias, para que as famílias sejam um ambiente sadio, aonde possam desabrochar vocações. O sacerdote, meus filhos, não pode ser um profissional do sagrado. E é por isso que ele é celibatário. É por isso que ele deve cuidar do rebanho e viver a castidade como Jesus viveu. O sacerdote deve ser um consagrado, deve entregar a sua vida a nosso Senhor. Não pode ser só um profissional que foi preparado para ler a Bíblia e explicá-la. Ele deve trazer para a sua vida Jesus Cristo e imitar a vida de Jesus Cristo. E assim imitá-lo em tudo, inclusive na sua castidade, na sua pureza. Deve buscar esse caminho. E assim, queridos filhos, precisamos de santos sacerdotes. Rezem para sempre termos muitos santos sacerdotes na nossa igreja. E que a nossa oração desse domingo chegue aos nossos seminários,
aos nossos jovens e ao coração de tantos que possam se sentir chamados a se juntar a esta batalha, a batalha pela salvação das almas, a batalha pela continuação do reino de Deus na terra, para que sempre tenhamos alguém que cuide de nós. Até eu que sou padre preciso de outro padre. O sacerdócio é tão bonito, filhos, que eu não posso fazer nada para mim. Eu posso abençoar todos vocês, mas eu não posso me abençoar. Eu posso perdoar os pecados das pessoas todas, mas não posso perdoar os meus. Eu preciso de outro sacerdote, de outro padre, para receber essa graça. E assim Jesus ensina que até um dom tão grande como esse não é nosso, é dele. E tudo é para ser oferecido, é tudo dele, para ser entregue por ele. Nosso Senhor é tão maravilhoso que, ao contemplar a sua imagem crucificado, nós entendemos o sentido disso. Ele deu tudo o que tinha pela nossa salvação, pelo resgate das nossas almas e pelo nosso bem. Nós cantamos hoje no Salmo, o Senhor é o pastor que me conduz. Isso é tão bonito. Isso é tão bonito, que seja Ele mesmo, meus filhos, que nos conduza. O Senhor é o pastor que me conduz, para as águas repousantes me encaminha. Vocês já entraram numa água gostosa, fresca? Sabe aquela água que a gente entra e descansa? Né? É dessas águas que ele está falando no Salmo. Aquela que você entra assim e descansa. O Senhor é o pastor que me conduz, para as águas repousantes me encaminha. A verdadeira paz para as nossas almas só encontraremos com Ele. E saibamos, filhos, Ele está conosco, Ele está vivo, Ele cuida de nós. E a prova de que Ele não nos abandonou, de que Ele não nos largou, são esses sinos que batem durante toda a semana, nos lembrando que Ele está presente, que Ele está aqui, que Ele nos espera na Santíssima Eucaristia e que através dessas portas sagradas receberemos tudo o que precisamos, desde o ventre materno até o último suspiro. Ele tem tudo a nos oferecer para a nossa salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos, meus queridos. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus, e se encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo, para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos, e a vida do mundo que há de vir. Amém. Elevemos a nosso bom Jesus nossas preces, dizendo após cada intenção: Cristo, bom pastor, escutai nossa prece. Cristo, bom pastor, escutai nossa prece. Oremos para que o Senhor ressuscitado, o bom pastor,
Sustente a sua igreja e derrame sobre os pastores e fiéis a graça de conduzir com caridade e verdade, para que a voz de Cristo seja reconhecida. Rezemos. Cristo, bom bom pastor, pastor, escutai nossa prece. Oremos para que neste Dia Mundial da Oração pelas Vocações, o dom de Deus floresça nos corações, que jovens e famílias saibam criar espaços de silêncio, oração e discernimento, descobrindo a vocação como missão de vida e de alegria para a Igreja. Rezemos. Cristo, bom pastor, escutai nossa prece. Oremos para que os jovens que buscam o sentido sejam iluminados pelo Espírito, que aprendam a reconhecer a voz do Senhor, a confiar nas promessas de Deus e a perseverar no caminho do bem, conforme o exemplo de Cristo. Oremos. Cristo, bom pastor, escutai nossa prece. Oremos pelos que atravessam dificuldades, incompreensões e perseguições, que, unidos ao pastor que deu a vida pelas ovelhas, encontrem força para fazer o bem, suportar com esperança e voltar ao cuidado do Senhor. Rezemos. Cristo, bom pastor, escutai nossa prece. Oremos para que a escuta do Evangelho nos fira o coração, como aconteceu aos primeiros discípulos, que a palavra de Deus nos leve à conversão e ao acolhimento do dom do Espírito, para vivermos como povo que segue a porta que é Cristo e encontra a pastagem. Rezemos. Cristo, bom pastor, escutai nossa prece. Acolhei, ó Pai, estes pedidos e aqueles que estão no coração dos vossos filhos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Podemos sentar, queridos filhos, e nesse ofertório, por toda a nossa esperança diante do nosso bom pastor Jesus Cristo. A vós, Senhor, apresentamos estes dons, o pão e o vinho, que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor. A vós, Senhor, apresentamos estes dons, o pão e o vinho, aleluia. Eleva o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. A vós, Senhor, apresentamos estes dons, o pão e o vinho, aleluia. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Concedei, Senhor, que exultemos sem cessar por estes mistérios pascais, para que a contínua obra de nossa redenção seja causa de eterna alegria. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação proclamar vossa glória, ó Pai, em todo o tempo, mas com maior júbilo louvar-vos neste tempo, porque Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele continua a oferecer-se por nós, e junto de vós é nosso eterno defensor. Imolado já não morre, e morto agora vive eternamente. Por isso, transbordando de alegria pascal, exulta a criação por toda a terra. Também as virtudes celestes e as potestades angélicas proclamam um hino à vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo,
Senhor Deus do universo, os céus e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem, em nome do Senhor. Bendito aquele que vem, em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana. Hosana nas alturas, Hosana. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir para vós um povo, que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar estes mistérios. Enviai o vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu. E enquanto esperamos sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Aceita, Senhor, essa oferta. Olhai com bondade a oblação da vossa Igreja e reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito nos Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda para alcançarmos a herança com os vossos eleitos. A Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos santos apóstolos e gloriosos mártires, Santo Berto e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda
Nós vos suplicamos, Senhor, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja que caminha neste mundo, com o vosso servo, o Papa Leão XIV, e o nosso bispo, Dom Adalberto, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e diáconos, os outros ministros e o povo por vós redimido. Atendei propício às preces desta família que reunistes em vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória. Por Cristo, Senhor nosso, por ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória por todos os séculos dos séculos. Amém. 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 Rezemos com amor e confiança a oração que nosso Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado dos altos. Provai e vede como o Senhor é bom, feliz de quem nele encontra seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei Que o salvo. corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Estimados fiéis, segundo as normas do direito e da liturgia, a comunhão eucarística pode ser recebida tanto em pé, nas mãos ou diretamente na boca, como de joelhos. Se optar por receber de joelhos, deverá ser recebida diretamente na boca. Aquele que optar por receber a comunhão em pé, faça-o da seguinte maneira: a mão esquerda sobre a direita em forma de concha.
Em seguida, pegue-a com a mão direita e comungue em frente ao sacerdote ou ministro. Conferir se não ficou nenhuma partícula em suas mãos. Se sim, comungue imediatamente, pois nosso Senhor Jesus Cristo está inteiramente em toda partícula. Vou sair pelos prados buscar ovelhas que estão sem pastor. Eu as trarei com carinho, de volta sem fome ou temor. Nos meus ombros, ovelhas feridas, sem dor poderão descansar. Devolverei os seus campos, darei novamente a paz. Sou rei, sou o bom pastor. Vinde ao banquete que vos preparei, e fome jamais tereis. A quem vamos, ó Senhor? Só tu tem palavra de vida e te das em refeição. Maus pastores que perdem ovelhas, distantes de mim os terei. Noutras pastagens seguras, pastores fiéis chamarei. Novo reino farei no meu povo, rebanho sem mais opressão. Todos serão conduzidos à vida por minhas mãos. Sou rei, sou bom pastor. Vinde ao banquete que vos preparei, e fome jamais tereis. A quem vamos, ó Senhor? Só tu tem palavra de vida e te das em refeição. Anima Christi sanctifica me. Corpus Christi salva me. Sanguis Christi debria me. Aqua lateris Christi lava me. Passio Christi porta me. O bone Jesu exaudi me. Intra volnera absconde me.
Anima Christi sanctifica me. Corpus Christi salva me. Sanguis Christi inebria me. Aqua lacrimis Christi lava me. De peccas de me separani, a obste maligno defende me. In hora mortis me, toca me, toca me. Oremos. Ó bom pastor, velai com benevolência pelo vosso rebanho, e dignai-vos conduzir aos prados eternos as ovelhas que remistes com o precioso sangue do vosso Filho, que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Temos avisos? Lembrando que dia 27 de julho vai ser uma segunda-feira e teremos o show do Frei Gilson em Penha. Não é na Penha. Navegantes, desculpa. Em Navegantes, com saída de ônibus aqui da Matriz Santo Berto. Quem tiver interessado, pode passar na Secretaria Paroquial e deixar o seu nome, quem gostaria de ir nesse show. Dia 12 de maio, terça-feira, teremos a recitação do terço aqui no Salão Paroquial, às 19h30. Sintam-se todos convidados, dia 12 de maio. E também queremos avisar que dia 28, terça-feira de manhã, a Secretaria Paroquial estará fechada na parte da manhã, por motivos administrativos, retornando o atendimento à parte da tarde normal. Falando com vocês ainda sobre a festa de integração das comunidades que vai acontecer no próximo domingo. Então, nós teremos o início da celebração lá no Colégio Amônia, com uma procissão até aqui a Matriz. Às 10 horas, celebração da missa festiva em honra a Nossa Senhora. Depois disso, almoço e tarde festiva no salão da igreja. Nós queremos falar ainda que nós estamos ainda vendendo a ação entre amigos, nós estaremos na porta ali para atender vocês. E também distribuindo os papeizinhos, pedindo alimentos para preparar o almoço, um delicioso almoço. Durante a semana, nossa irmã Sara, levanta a mão aí, Sara, estará aqui na secretaria para receber essas doações, tá bom? Ela vai receber e já ir organizando para nós. E desde já nós queremos agradecer a generosidade de cada um de vocês. Muito obrigado. E lembrando também que amanhã à tarde eu estarei passando em todo o comércio de Ibirama pedindo prendas para esta festa, tá bom? Muito obrigado. Deus abençoe a cada um poderosamente. Muito obrigado. Queridos filhos, gostaria de recordar aos músicos e cantores que terça-feira temos uma reunião formativa às 7h30 da noite, aqui na Matriz de todas as comunidades. Quarta-feira temos normalmente a nossa missa com a novena Nossa Senhora, à noite, 7h30, com a bênção da água, da saúde, dos objetos religiosos. Quinta-feira temos missa em Dalbergia. E sexta-feira, meus filhos, é dia de São José Operário, São José Trabalhador, dia 1º de maio. Sexta-feira, vamos ter 2 missas aqui na Matriz. Vamos ter uma missa às 3 da tarde, que é promovida pela Pastoral da Pessoa Idosa, e teremos também uma missa às 7h30 da noite, a primeira sexta-feira do mês, e vamos dar nessa missa uma bênção especial a todos os trabalhadores, por ser dia de São José Trabalhador, São José Operário. Então, todos que já trabalham ou que desejam trabalhar, daremos uma bênção especial na missa da noite a todos na próxima sexta-feira. E filhos, como disse o seu Tarcísio, domingo é a nossa festa das comunidades, com a integração de todas as comunidades de Ibirama.
Eu quero recordar, peço que vocês me ajudem a lembrar o pessoal que a missa das 8 da manhã do domingo que vem não é às 8, ela vai ser às 10 da manhã, porque vai ser essa missa festiva. E à noite temos nossa missa normal, como de costume, às 7 horas da noite, domingo que vem. Mas ajudem a avisar o pessoal, né, que a missa da manhã vai ser às 10, porque 9h30 começa a procissão, lá vindo do Amônia, é lá porque lá foi nossa primeira matriz, há 120 anos atrás, então vamos vir em procissão, cada comunidade deve trazer uma criança vestida como seu padroeiro, então a matriz aí providencia um Santo Berto, né? Eles têm a missão de providenciar um Santo Berto essa semana, e depois teremos a missa, o almoço e a tarde festiva. Reserva o domingo que vem para passarmos juntos, é a abertura do mês de maio, e essa festa será em honra de Nossa Senhora, a mãe de todos nós. O mês de maio é o mês de Maria, o mês das mães. E filhos queridos, vamos receber agora a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus, que pela ressurreição do seu Filho único vos deu a graça da redenção e vos tornou seus filhos, vos conceda a alegria da sua bênção. Amém. Deus, que pela redenção de Cristo vos concedeu o dom da verdadeira liberdade, por sua misericórdia vos torne participantes da herança eterna. Amém. E vivendo agora retamente, possais no céu unir-vos a Deus, para o qual pela fé já ressuscitastes no batismo. Amém. Que pela intercessão do nosso glorioso padroeiro Santo Berto, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa noite, queridos filhos, e de em paz, e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Cantemos. Rainha do céu, alegrai-vos. Aleluia. 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 Porque aquele que trouxestes em vosso ventre. Aleluia. 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 Ressuscitou como disse, ressuscitou.